Como fazer stories sem aparecer? E aí pessoal, tudo bem? Sou o Dante, head de conteúdo da Forno e fundador. Hoje a gente está começando aqui mais um vídeo no canal para poder ensinar para vocês como vocês fazerem stories sem aparecer. Tem gente que tem um pouquinho de vergonha, não gosta de aparecer. A gente trabalha muito com filmagem, então assim, as pessoas sempre falam, pô, não gosto, não quero, travo, realmente às vezes parece que a câmera é um revólver, a pessoa fica assim, meio travada. Então faz parte disso. Então aqui vão algumas dicas de como você pode fazer stories, que é uma das movimentações mais importantes do Instagram. Primeiro de tudo, por que stories é uma das movimentações mais importantes do Instagram? Vou te explicar. Imagina só qual é o tipo de conteúdo no Instagram que tu consome, que tu passa mais de 5 minutos consumindo. Tu vai falar que não tem, mas existe sim. A pessoa que postou 100 stories, na época que o stories era 15 segundos, porque hoje é 60, a pessoa que postou 100 stories, se você assistiu 5 no começo, 5 no meio, 5 mais pra frente e 5 no final, de 100 tu assistiu 20, tu consumiu 5 minutos daquele conteúdo. Então assim, os stories ele tem uma parte fundamental de conectar, gerar empatia, ser o teu dia a dia e você conseguir estar mais próximo das pessoas onde elas consomem grande parte do seu conteúdo e aumenta assim o seu engajamento. Então aqui vão algumas diquinhas e vamos para a primeira. Caixinha de pergunta, mas não é só abrir uma caixinha de pergunta, tem que ter uma historinha por trás. Ah, mas eu tenho que aparecer na historinha? Não, você não precisa, você pode postar o fundinho preto e fazer que nem o Ícaro de Carvalho, fazer com aquelas letrinhas, elas grifadas, amarelinho, vermelhinho. Então assim, você consegue ter uma comunicação com as pessoas desse jeito, tá bom? Então assim, tem alguns tipos de caixinha de pergunta que eu vou te contar agora. Contar primeiro uma história, depois abrir a caixinha, é sempre uma clássica, então assim, você pode ir falando, como eu falei antes. Você pode colocar uma caixinha meio que aqui do lado e aqui colocar os temas que você quer, por exemplo, posso colocar aqui, botar marca digital, tráfego pago, vídeo, audiovisual, então as pessoas já vão ter um direcionamento para esse tema. Ou então você pode simplesmente chutar o pau da barraca, ou então querer alguma coisa interessante no domingo e colocar tudo menos trabalho, onde as pessoas vão ter um contato mais pessoal contigo, que também gera empatia, não se esqueça disso. Os stories é para uma criação de empatia com as pessoas. Segunda dica do que fazer para poder criar stories sem aparecer. Mostrar os bastidores. É fundamental. E os bastidores, a câmera não está apontada para ti, ela está apontada para fora. Você não precisa falar, apenas filmar, tá bom? Então tem processo de trabalho, tem setup, tem apps que usa para ser mais eficiente. Então, por exemplo, a gente às vezes edita uma coisa rápida, CapCut, celular mesmo, então faz parte, apresentar isso para as pessoas. Quem edita foto, Lightroom, então mostrar isso para as pessoas. Mostrar a equipe de trabalho, por exemplo, hoje eu estou aqui com o Daniel que está do outro lado da câmera, eu podia estar mostrando stories sem ele aparecer só aqui, eu não estaria falando nada, não estaria aparecendo, editando, como eu fiz hoje, gravações de hoje, então assim, é um modelo de fazer stories também. E o outro é o processo criativo da coisa, por exemplo, eu já tive uma empresa de biquíni, onde era interessante mostrar a parte do corte da peça, onde você juntava a parte da costura, quem fazia. Muito interessante hoje em dia, marcas estão indo muito para esse lado de demonstrar quem fez algo, quem foi que criou todo esse processo. Principalmente quando você trabalha com matéria-prima, é muito interessante você fazer. Então assim, essas são algumas formazinhas que você pode fazer para seus stories naquele backstage bem legal. Terceira dica de como fazer stories sem aparecer são as clássicas enquetes. Enquete é fantástico, você induz a pessoa a tomar uma ação dentro do seu Instagram, aumenta o engajamento e é sempre divertido. Teve uma época que eu sempre começava o dia com enquetes. Felizmente eu não levei isso muito para um lado profissional, às vezes fazia umas brincadeiras, mas sempre era muito bom, meu engajamento ia muito mais alto do que o normal. Eu batia, acho que às vezes 2 ou 3 vezes mais os meus views nos stories. As pessoas adoravam, quanto mais brincaram na enquete, mais comentavam, que pode ser um pró ou um contra, eu sempre digo, coisas como diminui um pouco o teu profissionalismo, então tem que tomar cuidado com isso, mas não é algo que deva deixar de fazer, porque às vezes você já passa um ar tão de seriedade que ajuda a dar uma descontraída naquela coisa. Quarta coisinha que vai ajudar demais a tu fazer stories sem aparecer. Prova social. As pessoas precisam saber que teu produto funciona. Então, mostrar como o teu produto levou ela do A ao B. Fantástico isso. Momento em que a pessoa vai expor a dor que ela teve e como o seu produto ajudou. Isso também ajuda muito, 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 muito. Não se esqueça de que as pessoas, apesar de elas estarem consumindo seu conteúdo, elas precisam de um produto, elas precisam da validação desse produto. Quantas vezes você já viu? Venha fazer isso, nós prometemos, a pessoa promete mundos e fundos, mas na verdade você fica, será mesmo? Será que isso é verdade? Então assim, você trazer uma prova social, você não aparece, o seu produto é validado, ajuda nas vendas, é muito importante, vai ajudar a conexão e identificação demais, tá bom? E a última coisa, menção.
A menção vai te ajudar muito a fazer stories sem aparecer. A menção simplesmente, ela vai fazer com que tu consiga mencionar grandes players, pequenos players, amigos e outras coisas, as pessoas vão te repostar, vai trazer mais seguidor para ti, aumenta o teu engajamento, é uma coisa fantástica, tá bom? Então essas foram as diquinhas para poder fazer stories sem aparecer. A gente entende que você tem vergonha, mas mesmo assim tente quebrar essa vergonha, é muito importante você aparecer, mas não é o fim do mundo se você não gostar, tá bom? Depois desse vídeo agora, só falta tu clicar nesse botão de se inscrever e aguardar o próximo. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.